O Igreja Sinodal de hoje volta o seu olhar para o capítulo 6º da primeira parte do relatório do Sínodo, cujo título é Tradições das Igrejas Orientais e da Igreja Latina. As práticas litúrgicas, teológicas e canônicas das igrejas orientais oferecem uma perspectiva única e enriquecedora para a Igreja Latina, especialmente neste tempo em que nós celebramos o Sínodo sobre Sinodalidade. E para a gente conversar sobre esta temática, eu recebo o professor André Miatello e o padre Vitor Pereira. O professor André Luiz Pereira Miatello é doutor em História, professor do Departamento de História da UFMG e ele é especialista em História do Cristianismo Antigo e Medieval. Professor, que alegria ter você aqui no programa, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, uma alegria minha estar aqui hoje. E o padre Vitor Pereira, que está conectado com a gente, ele é sacerdote católico oriental da Igreja Católica Greco-Melquita no Brasil, vice-chanceler da Cúria e auditor na Câmara Eclesiástica da Eparquia de Nossa Senhora do Paraíso e diretor da União dos Juristas Católicos do Rio de Janeiro. Padre Vitor, seja muito bem-vindo também ao nosso programa. Muito obrigado, Marcos. Também minha saudação ao professor André, nosso companheiro hoje, e a minha saudação especial a todos os que nos assistem. Obrigado. Eu quero começar essa conversa trazendo aqui, professor, que está pertinho de mim, que pode ser um tema que muitas pessoas que estão nos acompanhando, que nunca ouviram falar de igrejas orientais, de católicos orientais, né? Para quem está ouvindo falar deste tema pela primeira vez, né? Igrejas orientais e igreja latina. O que é isso? O que distingue uma da outra? Ou o que aproxima? Penso que o primeiro ponto de partida é termos clareza, consciência de que a Igreja Católica é formada por 24 igrejas com direito próprio. O termo técnico é a Igreja sui iuris, direito próprio. Uma delas é a Igreja Latina. As outras 23 são igrejas orientais. São igrejas, portanto, territorialmente originadas no Oriente, diferentemente, portanto, do mundo ocidental predominantemente latino, porém que durante, sobretudo, o período moderno e contemporâneo, inclusive esse processo não terminou, entraram num processo de migração, de expansão por motivos de guerras, de falta de recursos nos seus países originários. E essa população de leigos com o seu clero migrou para diversas partes do mundo, levando, portanto, a sua vivência eclesial oriental para as outras regiões do mundo também. E nesse sentido meio que causa essa confusão entre igrejas orientais católicas e a Igreja Latina. Todos os orientais católicos estão em plena comunhão com a sé de Pedro, portanto são plenamente católicos, mas conservam as suas tradições litúrgicas, canônicas, o seu modo de viver próprio da sua origem oriental. Olha aí, que importante para a gente trazer, né, para essa conversa, para esse diálogo, um ponto de partida para a gente entender o porquê também de estar este capítulo aqui, essa temática. É o capítulo 6º que precede o capítulo da unidade dos cristãos. Aqui nós estamos falando de todos católicos, de todas essas igrejas, como mencionou o professor André. Agora, Padre Vitor, eu quero trazer aqui a sua participação, porque o relatório de síntese, né, ele fala das experiências das igrejas orientais que podem enriquecer a nossa compreensão na prática da sinodalidade, né? De que maneira, né, que aspectos específicos das experiências orientais que podem enriquecer a nossa prática da sinodalidade na Igreja Latina? Bem, então, primeiro eu queria dizer que a explicação do professor foi perfeita e apenas trazer um dado sociológico que nos ajuda a entender por que os cristãos católicos orientais são muitas vezes ilustres desconhecidos. É que dos cerca de 1 bilhão e 400 milhões de católicos no mundo, 98,5% são católicos latinos de tradição ocidental e apenas cerca de 1,5% são católicos orientais que fazem parte de uma dessas 23 igrejas orientais. Então, como nós somos muito pequeninos, muitas vezes os católicos de tradição ocidental sequer sabem da nossa existência.
né? Só apenas esse dado. Ótimo. Mas, falando sobre a questão da sinodalidade, é uma coisa muito interessante quando nós lidamos com as igrejas orientais, é a questão dos chamados conselhos ou associações paroquiais, que muitas vezes são as entidades mantenedoras, tanto das igrejas católicas orientais, como das nossas irmãs que ainda não estão em plena comunhão, as igrejas ortodoxas. É muito comum que haja um conselho ou uma associação composta também por leigos e pelos clérigos, em que as discussões sobre os rumos principais do dia a dia da paróquia ou da comunidade são feitas. Não só questões financeiras, mas também decisões sobre a convocação de um novo sacerdote, se vai pedir ao território tradicional que se venha um novo sacerdote para ajudar o sacerdote que aqui está, ou se o sacerdote que está no momento de se tornar emérito. Ou seja, há uma participação muito grande por meio dos conselhos que envolvem os leigos da comunidade nessas decisões cruciais para a vivência da comunidade. Então, do ponto de vista local, eu destacaria isso. Conselhos paroquiais com uma participação muito grande e muitas vezes, inclusive, com personalidade jurídica própria. Essa é uma característica peculiar. Nas paróquias latinas, começa que a própria paróquia ela só tem personalidade jurídica canônica. No Brasil, nós não temos a prática de ter paróquias com personalidade jurídica civil própria. Quem tem personalidade jurídica civil é a mitra, né? É a arquidiocese, a diocese. Entre nós é muito comum que esses conselhos paroquiais, que eles tenham inclusive uma personalidade jurídica civil própria, além, obviamente, da personalidade jurídica canônica. Então, há uma participação muito grande de leigos nesse ponto. Em relação à estrutura macroeclesial, nós temos os nossos sínodos, chamados também de santos sínodos, em que participam os bispos e que tomam uma série de decisões sobre o dia a dia da igreja sui iuris como um todo, daquela igreja oriental como um todo, de maneira muito autônoma. Nesse ponto, a intervenção da Sé Romana, do Papa de Roma, como nós chamamos, né, o Bispo de Roma, é muito pequena. Somente em situações assim muito extraordinárias é que a Sé Romana vai entrar diretamente no processo de tomada de decisões. Isso é raro. Em geral, a nossa autonomia é bastante salvaguardada. Inclusive, nos nossos territórios de origem, quem escolhe os nossos bispos não é o Bispo de Roma, não é o Papa de Roma, é o nosso sínodo, ou seja, a reunião dos nossos bispos se reúnem e votam para escolher um nome de quem será o bispo daquela diocese, chamada entre nós de eparquia, dos nossos territórios tradicionais, no nosso caso, Melquitos do Oriente Médio. Portanto, quem escolhe é o nosso sínodo. O Papa simplesmente confirma ou ratifica o nome do eleito, o que demonstra um grau de autonomia muito grande, uma vez que na Igreja Ocidental, sempre quem escolhe o nome dos bispos é o Papa, né? Entre nós, não. Os nossos bispos votam entre si. Então, essa é outra característica que vale a pena lembrar das nossas igrejas orientais, essa nossa autonomia. E que demonstra, assim, escutando essa experiência, uma maturidade nesse processo de sinodalidade, de vivência comunitária, de colegialidade, né? Queria, antes da gente partir para o intervalo, nosso tempo aqui já está correndo, é que um dos pontos que aparece nas convergências é a superação da latinização. Como as questões relacionadas à latinização foram superadas, professor André, e qual o impacto, né, atual desse processo? Bom, o padre já nos ensinou que os orientais católicos são uma ínfima minoria dentro desse universo católico todo, não é? Considerado no seu grande conjunto. Portanto, o impacto da cultura latina sobre as igrejas orientais é necessariamente bastante grande e que tendeu a oscilar ao longo da história, às vezes com maior ênfase, às vezes com menor. Eu penso que um momento ímpar dessa busca por recuperar as origens orientais das igrejas orientais, porque a latinização foi forte, tenha sido durante o Concílio Vaticano II,
principalmente no pós-concílio, quando cada santo sínodo das igrejas suiures foram recuperar as suas próprias identidades. No caso da Igreja Maronita, durante a década de 90, inclusive o seu rito foi restabelecido, porque ele estava tão impregnado de latinismos que já não se identificava muito qual era a característica oriental da celebração, por exemplo, da Eucaristia. Então, a Igreja Maronita se latinizou muito ao longo da história e depois do pós-concílio isso tendeu a se diminuir para recuperar exatamente essa identidade. Mas eu diria que nos países de diáspora, portanto fora das regiões originárias, por exemplo, o Oriente Médio, ou o leste europeu, para as igrejas ucranianas, por exemplo, a latinização ainda é um obstáculo que precisa ser mais bem estudado, compreendido, eu diria discutido, para que sem apagar a própria identidade oriental, não se perca também o contato com as comunidades irmãs, as igrejas de rito latino, e que se possa, nos países de diáspora, essas comunidades conviverem bem. Olha aí. Conviver bem, caminhar junto, como irmãos que somos, em unidade. O tema do programa de hoje é a tradição das igrejas orientais e da igreja latina. Um papo, estou aprendendo muito aqui ouvindo o professor André Miatello e o padre Vitor Pereira. A gente vai fazer um intervalo bem rapidinho e já já nós continuamos. Eu espero você. Estamos de volta com o nosso programa Igreja Sinodal. Eu quero agradecer a sua companhia, a sua participação. Você também que é chamado a rever o que a gente está refletindo aqui nesse processo. E aí você pode acessar no YouTube, @Igreja Sinodal, procure lá na lupinha, você vai ver todos os programas. Tanto dessa temporada especial em que a gente está olhando para o relatório da primeira sessão da Assembleia Sinodal, quanto dos temas que precederam aqui, que nos ajudam a inserir nesse processo. O tema de hoje é muito interessante, é a primeira vez que a gente está tratando aqui no programa Igreja Sinodal. Eu tenho a alegria de receber o professor André Miatello, ele é historiador, é especialista em cristianismo antigo medieval, é católico maronita, e tenho também o padre Vitor Pereira, que está conectado com a gente, que é sacerdote greco-melquita. E, padre Vitor, dando continuidade aqui ao que o professor André já abriu a discussão na última pergunta, né, que é sobre essa questão da latinização. E uma das aqui aparece para a gente, né, que as igrejas locais de rito latino, em nome da sinodalidade, ajudem os fiéis emigrados a preservar a sua identidade e patrimônio específico. Quem está nos acompanhando aí na sua comunidade eclesial, na sua igreja, na sua cidade, como é que pode ajudar a tornar isso mais presente, mais próximo? Bom, como o professor bem adiantou, o grande ponto de inflexão dessa tomada de consciência da Igreja sobre o retorno, a necessidade do retorno às antigas tradições orientais, foi o Concílio do Vaticano II, sobretudo no decreto Orientalium Ecclesiarum, sobre as igrejas orientais católicas, em que dois grandes princípios são lançados. Primeiro, a igual dignidade de todos os ritos, de todas as igrejas suiures entre si. E o segundo princípio, ali onde, por força da maioria da igreja latina, houve latinizações indevidas, as igrejas orientais devem, pouco a pouco, retornar às suas tradições ancestrais. Então, esses são os dois grandes princípios reitores desse decreto sobre as igrejas orientais. E como se faz isso no dia a dia? Isso é um desafio que nós, por exemplo, que tratamos com os descendentes de sírios, de libaneses, de povos árabes, temos no Brasil. Os descendentes são na casa de milhões, tivemos inclusive até um presidente da República que é descendente de libaneses, católico maronita, mas, sobretudo no interior, nós não temos a presença, muitas vezes, dos nossos sacerdotes e das nossas comunidades. Então, os nossos fiéis, ainda que tenham um sobrenome do Oriente Médio ou eslavo, né, ali do leste europeu, egípcio, eles, nesses casos, eles não têm o cuidado de um sacerdote do próprio rito. Então, nesses casos, o próprio direito canônico pede que tanto o pároco como o bispo local, obviamente são latinos, que possam ver se você tem uma comunidade de um número minimamente expressivo para, por exemplo,
pedir uma birritualidade para um sacerdote latino que esteja disposto a atender aquela comunidade. Pede-se a Santa Sé, obviamente esse sacerdote será treinado, né, para celebrar no outro rito, e ele fica birritual. Então ele celebra no rito latino dele de origem e no outro rito oriental para atender aquela comunidade. Mas onde isso não é possível, nem sempre isso é possível, o pároco latino, que terá o cuidado pastoral dessas pessoas, deve ficar atento para algumas peculiaridades, especialmente no aspecto litúrgico da vida desses fiéis. Por exemplo, a questão de que nós podemos administrar o batismo junto com o sacramento da crisma ou confirmação, né? Então, isso é uma coisa que ele pode ficar atento. Outra coisa que tem que ficar atento, vai fazer o casamento de uma pessoa com sobrenome árabe ou sobrenome eslavo? Cuidado, não se pode fazer esse casamento perante um diácono, sob pena inclusive de nulidade. Recente reforma que o Papa Francisco fez no direito canônico, tanto latino como oriental, em 2016, os orientais só podem se casar perante sacerdotes, porque na nossa teologia a bênção do sacerdote é também constitutiva do matrimônio, junto com o consentimento dos noivos. Então, cuidado, viu uma pessoa com sobrenome árabe ou sobrenome eslavo, o pároco deve ter o cuidado de evitar que este matrimônio seja celebrado perante um diácono, só perante sacerdotes, ou seja, padres ou bispos, e uma série de questões práticas que é importante que em algum momento no seminário, na formação dos sacerdotes, isso seja abordado. E também nas nossas pastorais, sobretudo na pastoral do batismo, na pastoral matrimonial, pastoral da família, alguns aspectos que é importante salientar diferenças de regras e de vida dos orientais e dos latinos, porque nós temos a maioria dos orientais hoje no Brasil, dos descendentes, estão sob o cuidado pastoral de párocos e bispos latinos. Então é importante trazer essas notícias, essas informações, para que a tradição deles também seja respeitada, tá certo? E muito interessante que o padre Vitor traz, porque, ou seja, são questões pastorais, ou seja, de sensibilidade, de acolhida e de abertura, né? E conforme o dado apresentado, que 98,5%, né, quase 99% dos católicos do mundo são de rito latino, eu acredito que a maioria também de quem está nos acompanhando seja do rito latino e que talvez nunca tenha ouvido falar. Então, também uma forma da gente se tornar mais sensível a esta realidade que o sínodo desperta aqui para nós, né? De trabalhar, de caminhar juntos. E aqui traz como uma questão a aprofundar, professor André, né? Ou seja, nas regiões em que estão presentes fiéis das igrejas católicas diferentes, essas que nós já mencionamos aqui, encontrar modalidades que tornem visível e experimentável uma efetiva unidade na diversidade. O padre Vitor mencionou aqui alguns pontos, né? Que modalidades ou como é que nós podemos nos tornar mais próximos na nossa convivência cotidiana? Eu penso que uma possibilidade bastante boa para isso é melhorar esse mútuo conhecimento. E que, no caso, eu penso que os latinos poderiam fazer esse passo com muito mais assertividade, por exemplo, se abrindo mais a essa riqueza vinda do mundo oriental. De modo geral, a espiritualidade já vem permeada com essa tendência, porque nós temos muitas vezes santos orientais que são que são queridos também do mundo ocidental. Por exemplo, São Charbel no Brasil é bastante conhecido, mas também formas de oração que alimentam a espiritualidade pessoal e que tem sua origem no Oriente e que de algum modo representa no Ocidente um caminho bastante eficaz para a vida espiritual, por exemplo, seja na oração privada, seja também nos modos mais comunitários. Portanto, se nos seminários, nos seminários latinos, se pudesse treinar melhor os futuros ministros da Igreja sobre a realidade oriental, os seus aspectos litúrgicos, a sua vida espiritual, desse a conhecer, sobretudo em países como o Brasil. O Brasil tem,
Praticamente todas as igrejas orientais católicas possuem paróquias, às vezes até mesmo eparquias, como o caso da eparquia greco-melquita, da eparquia ucraniana, da eparquia maronita, que estão presentes no Brasil de maneira muito plena. Então, se os seminários se abrissem a isso, se o clero, de modo geral, procurasse conhecer essa realidade que está presente, não talvez nos interiores, mas nas grandes regiões metropolitanas, sobretudo, né? É um caminho importante esse. É um caminho de formação, né? Inclusive para quem trabalhar isso no seu encontro de pastoral, né? Vamos conhecer hoje sobre as igrejas de rito, de tradição oriental, né? Conhecer os ritos. Será que tem alguma igreja presente aqui na nossa, ou algum fiel deste rito, né? Como o Padre Vitor mencionou, olhar o sobrenome, né? Então é uma questão de sensibilidade e de atenção. Partindo já aqui para as propostas que o documento nos traz, Padre Vitor, fala sobre a emergência de instituir um conselho dos patriarcas e arcebispos maiores das igrejas orientais católicas junto ao Santo Padre. Qual seria a importância do conselho, já que aparece aqui como uma proposta nesse caminho sinodal? Então, o que acontece é que, embora alguns patriarcas sejam também cardeais, nem todos os arcebispos maiores e os patriarcas são cardeais. Por exemplo, o meu patriarca, greco-melquita, não é cardeal. Então, o que acontece? Muitas vezes, as estruturas institucionais para que haja um diálogo mais próximo entre o Santo Padre e esses patriarcas e arcebispos maiores, ela não ocorre. Por quê? Porque se ele não é um cardeal, ele não está inserido dentro das estruturas tradicionais de proximidade do cardeal com o Santo Padre. E mesmo os cardeais são mais de 100, então mesmo nem todos eles têm essa proximidade tão grande. Então, dadas as nossas especificidades, foi levantado no sínodo a necessidade de que, assim como você tem, por exemplo, um conselho muito próximo de cardeais colaboradores do Santo Padre, que você tem um conselho de patriarcas e arcebispos maiores que também dialoguem de maneira mais direta com o Santo Padre acerca das necessidades e especificidades das igrejas católicas orientais. Então, é isso, é tentar criar uma estrutura de maior proximidade dialógica, dialogal com o Santo Padre, tal como já acontece com alguns cardeais latinos que têm essa maior proximidade. A ideia é essa que foi levantada no sínodo. E que expressa, né, também, ou seja, o estar junto, caminhar junto, que inclusive fala, né, de ter uma representação de membros das igrejas orientais nos dicastérios, nas estruturas, né, então, e também aí, acho que precisamos chegar também no nível das nossas comunidades, né, inserir, participar, acolher, escutar, para caminhar juntos. Essa é a mensagem que fica para mim aqui do programa de hoje, que foi de grande valia, de grande aprendizado, com o Padre Vitor Pereira e com o professor André Miatello. A gente já está chegando ao fim do programa, que eu nem vi a hora passar. Quando o assunto é bom, quando a prosa é boa, quando os convidados são bons, a gente não vê o tempo passar, especialmente quando a gente aprende bastante, assim como hoje. Padre Vitor, muito obrigado pela sua participação aqui, pela sua reflexão e contribuição no programa. Eu que agradeço a todos vocês e, sobretudo, àqueles que nos assistiram. Obrigado. Professor André, também agradeço a sua participação aqui comigo no estúdio. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado à audiência toda. E a você que nos acompanha, próxima semana a gente vai concluir a primeira parte do relatório do Sínodo sobre Sinodalidade, desta primeira sessão. Não é ainda o encerramento do relatório, então eu convido você para continuar com a gente, seguindo sempre nesse desejo de unidade, de caminhar juntos, que é uma igreja sinodal. Um abraço.